Salve, salve, rapaziada. Pedido de análise do inscrito aqui, ó. Felipe Augusto. Pediu para mim analisar a Kusama. Vamos rapidão aqui, ó. Que hoje tá meio corrido aqui na loja, mas eu não vou deixar de analisar para ele, não. Beleza, galera? Ó. Gráfico de 3 meses. Já estamos chegando na resistência do corpo da vela, porém eu acredito que ela não vai segurar, não. A gente está muito subvalorizado, né? Ou seja, sobrevenda extrema na Kusama aqui, ó. Estamos no fundo do poço lá, ó. Acho que ele vai vir buscar os 35 aqui logo na pernada rapidão aqui, ó. Vai estressar esse corpo de vela aqui. Se você olhar os 6 meses, ó. Ó os 6 meses. Resistência é justamente corpo de vela. E o 12 meses, um ano, pum, tá lá, ó. Então a gente pode ter achado o fundo e agora vai buscar o topo. Aqui no 12 meses, tá lá em 46, que é o corpo da vela aqui do anterior. Sim. Então, eu acredito que é mais viável. Ó. Se a gente só tem 5 meses pro final do ano, ele simplesmente vai buscando e pum, depois estoura lá, ó. E aí a resistência tá onde? Lá em 286 dólares. É, mas não sonha muito não. Pé no chão. Vamos de um mês primeiro aqui, ó. Beleza, voltei, galera. Tinha parado para entregar um pedido aqui. Então, beleza. Olha o mensal, galera. Que maravilha. Cunhas descendentes explode para cima. Cunha descendente explode para cima e a gente tá para explodir. Por quê? Porque veio fazer um teste aqui, ó, no fundo, né, ó. Pode ver que aqui ele veio fazer o quê? Liquidação de shorts, pá. Liquidação de short aqui, liquidação de long aqui, certo? E aí, ó, veio fazer o teste no fundo, segurou e aqui segurou de novo. Você pode ver que é levemente ascendente, ó. Esse daqui a mínima foi em 11,35, esse daqui foi em 11,97 e esse 12,18, ou seja, levemente ascendente. Pum, explosão para cima. Vamos lá no semanal agora, que é o que interessa. Olha só, isso aqui não é um fundo, eu não sei o que é. Fundo e agora, pum, apontando para cima. Vamos para os desenhos do artista, ó. Que aqui a gente tem aqui, ó, topos, cunha, certo? Na cunha, a gente simplesmente vai buscar o quê? A base no mensal, que é o diário em sobrevenda. Vamos lá no diário em sobrevenda, só para a gente ver rapidão. Ó, diário em sobrevenda, diário em sobrevenda. Esse aqui não relou, galera. Ah, não, relou sim. Esse aqui sangrou mais. Na verdade, né, esse aqui veio bater 22 aqui, né, ó. 22 e pouco. Quase 25, se você for ver aqui. Esse daqui rasgou sim, ó. Rasgou a RSI, foi lá em 29 alguma coisa. Ó, bolinha. Vamos lá no mensal. Pay. Onde é que tá as bolinhas da base mensal? Pô, justamente na liquidação de quem veio fazendo long. Veio fazer o famoso cata stop aqui, ó. Né? Que rasgou o fundo. E aí veio fazer o teste do fundo levemente ascendente e paulada para cima agora. Por quê? Porque é uma tendência de alta, a gente explode, corrige, rasga o fundo sem continuidade de queda para pegar stop da rapaziada que fez long aqui. Aí ele faz aqui uma que venha shortando o mercado, né? Faz também um cata stop. Ele tá logo acima aqui do fundo, por quê? Porque fundo perdido se transforma em resistência. Então o pessoal coloca o stop aqui, tentando shortar em vez de ter shortado lá em cima, né? O que eu também não recomendo, nem fazer long e nem fazer short. Por quê? Porque compra para longo prazo para out season que tá chegando. Aí você não tem dor de cabeça e não fica aí todo confuso na parada. Mas para quem gosta de fazer swing, fazer o quê, né? Cada um trabalha de um jeito. Enfim. Beleza? Fundo ascendente. Ok. E agora, Leandro? Agora que a gente está no mensal, como você pode ver, ó. Vamos colocar a volumeira aqui. Só para a gente ver se nessa queda teve volume. E não teve. Olha o volumão de compra. Pum. Aí você pode ver, ó, que a gente veio sangrando. E olha os volumes de venda. Ó, esse de venda tá praticamente no 0 a 0 com esse anterior aqui, ó. Olha só. Bateu aqui, ó, na trave. E o resto bem inferior. Aqui apresentou aqui, ó, o liquidação de short, de quem vinha shortando. Superou aqui já os de compra. E esse aqui, ó, inferior ao de compra, o de venda que foi o do mês passado. E agora a gente já tá começando aqui, ó, um volume comprador. Queremos superar esse anterior de venda. Vamos superar quando a gente rasgar os 16,10 aqui, ó, 16 dólares e 10 centavos. Aí o volume de compra vai estar ascendente, subindo acima dos de venda. E pum, ou seja, galera, em tendência de alta com correções, um volume descendente, volume caindo, é uma correção apenas para poder falar o que, ó, a gente explodiu, realizou o lucro, vamos ir lá buscar o stop de quem fez long e não realizou lucro e depois a gente continua a brincadeira. Por quê? Porque você vê que volume foi fraco de venda, ou seja, foi realização de lucro.
Não foi despejo, porque se fosse despejo, iria ser igual no bear market, que os volumes são enormes, tá vendo? Ó, de venda, superando todos os de compra, né? E o de compra, quando você apresenta, é bem tímido e abaixo, menor do que os de venda, ó. Apresenta um de compra, sem chance. Aí vem uns de venda, pum, ascendente, ou seja, maior, o volume maior. Então vamos pro semanal. Você já pegou a visão aí, certo, Felipe? Belezeira. Aí, ó, o que a gente tinha aqui? Deixa eu tirar esse volumão aqui. Beleza. A gente fez lá o topo do Trump, né? Vitória em outubro, novembro. Beleza. Fizemos o topo. Lembre-se, aqui, ó, do fundo até o topo, a gente simplesmente teve lá, ó, mais de 250%. Realização de lucro, correção, cunha descendente. Chegamos num clímax, fizemos uma base mensal, pum, explodimos. Aqui em maio, há 2 meses atrás, explodimos fazendo um quê? Um pivô de alta. Topos descendentes, descendentes, descendentes. Aqui o primeiro pivô, pum. Por que pivô? Porque superou os topos descendentes, fazendo um topo maior. Aí, o que acontece no primeiro pivô, quando ele faz, aqui lembrando que a gente está no semanal, mas isso é para qualquer questão gráfica aí, qualquer tempo. Depois de um pivô, ele faz o pullback. Nesse pullback, ele vai fazer um teste no fundo, né? Quando ele é um pullback mais agressivo. Dependendo do pullback, às vezes ele só faz um pullback assim, galera. Esse aqui foi bem agressivo, né? Infelizmente. Mas tem moeda que nem o BTC, por exemplo. O pullback ele faz aqui, faz apenas o teste nesse topinho aqui, ó, que foi rompido, que foi do pivô, para transformar em um fundo. E aí seria um fundo ascendente, um fundo maior do que o anterior, fazendo isso aqui. Esse aqui não aconteceu isso. Foi uma correção aí mais violenta porque foi até o fundo. Então ele fez praticamente um fundo duplo. Não foi um fundo duplo. Por quê? Porque aqui, ó, a mínima foi em 11,35 e aqui foi em 11,97. Então é maior. E agora você já vendo que é um fundo ascendente, por mais que fosse um fundo duplo, ainda está lá no fundo do poço. Se compra fundo, se vende topo. Sendo um fundo ascendente, depois de uma cunha descendente ter feito um pivô de alta, ter rompido para cima, feito o pullback, segurou o fundo, já tem aqui ó, 1 mês segurando o fundo e apontando que está indo para cima, bom, aí tem que fazer a sua análise. Mas de acordo com a minha, o foguete está para cima. Não vai dar ré esse foguete aqui, galera. Pelo menos não agora. Até porque a gente já fez base mensal. Se você pegar o RSI Level, a sobrecompra, começa lá ó, em 35,29. Ou seja, seria mais de 100%, né? E aqui a gente ia dar mais um toque na nossa famosa LTB, a linha roxa, linha de tendência de baixa. Então, se a gente vir buscar o RSI Level aqui, que é a sobrecompra, a primeira ainda, né? Porque não é nem a extrema. A extrema tá lá em 57 dólares, quase 60 dólares aqui, ó. Né? Ainda assim, a gente iria dar um toque aqui, ó, na LTB e talvez fazer um topo descendente sobre esse anterior, para aí sim fazer outro fundo ascendente sobre esse e rasgar de vez essa LTB. Ou não, galera, porque como a out-season tá chegando, ele simplesmente pode fazer isso aqui, ó. Ele rasga, bate aqui, ó, e dá uma rasgadinha na LTB, depois ele faz uma levezinha correção e pum, estoura direto. E aí se você for traçar uma Fibonacci aqui do fundo ao topo, nessa correção ilusória, porque isso aqui não aconteceu ainda, pode ver que ele iria nem chegar perto aqui, ó, do 0,5 de Fibo, ou seja, caracterizando em uma bandeira de alta. Em uma bandeira de alta, você pega o mastro que foi formado, coloca na recusa e pum, projeção que vai de acordo com a extensão de Fibonacci. Então é isso aí, Felipe. Kusama, no meu ponto de vista, tá top. Lembre-se, não dou indicação de compra, apenas demonstro o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E sim, eu tenho Kusama, inclusive eu vou comprar mais. Por quê? Fundo, dojin de decisão, BTC segurando nas alturas e o Ethereum demonstrando que está mais forte do que o BTC. BTC menos 2%, quase 3%, e o Ethereum quase 2% positivo. Se você colocar aqui Ethereum BTC, para ver se Ethereum está mais forte que BTC, fazendo pivôzeira aqui ó, de alta no semanal. Se você colocar o próprio Ethereum mesmo em dólar, o diário aqui, a gente está fazendo aqui ó, um pivô de alta, aqui ó, no Ethereum, enquanto no BTC a gente está vindo fazer um teste no pivô. Se você colocar o 4 horas no BTC, ó, 4 horas no BTC, estamos testando um fundo aqui, ó. A gente fez essa lateralizada, pivô. Estamos fazendo um teste de fundo, se vai continuar segurando para ir buscar novas máximas ou se vai ir buscar uma correção maior. Porém,
o Ethereum também no gráfico de 4 horas está ao contrário, está fazendo pivô de alta. Ó. Enquanto o Ethereum está fazendo pivô de alta sobre o topo, o BTC no 4 horas está vindo fazer um teste de fundo. Ou seja, o Ethereum revertendo a parada aí, galera. E outra coisa, dominância tá aí, ó, derretendo, galera. Tá indo buscar aqui, ó, o fundo. Quero que ele exploda esse fundo aqui, fazendo um pivô de baixa. Como é que faz o pivô de baixa? Amanhã, que aqui eu tô no gráfico diário já, tá? Ó, aqui, ó, amanhã a gente precisa fechar abaixo desse fundo aqui. Tem esse fundo, vai abrir um candle e a gente fez isso aqui. A gente vai fazer um pivô de baixa nesses fundos. Aí o próximo vai ser aqui, ó, 62. E depois aqui a região maravilhosa de 60%, que aí a faca vai cair com gosto, beleza? Então é isso aí, galera. Kusama tá top, Ethereum tá ganhando força, dominância tá derretendo, o que tá dando força pro Ethereum. E a gente já falou, galera, BTC nas alturas. Quando o BTC, galera, tivesse aqui, ó, deixa eu colocar no diário para ficar melhor. Tivesse explodindo o topo e lateralizando aqui, ó. Lateralizando. O que é lateralizado? Lateralizado ele estoura e aí ele faz um padrão de equilíbrio aqui, ó. Lateraliza. Enquanto ele lateraliza, a dominância derrete e o Ethereum, pum, explode e as altcoins acompanham. Aí, galera, é o que começa a altcesa. Fechou? Então é isso aí, galera. Agradeço o tempo, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Salve pro Felipe Augusto aí que pediu a análise da Kusama. Como demonstrado, está top. Porém, eu não dou a indicação de compra. Eu apenas demonstro o que o gráfico está demonstrando. Fechou? Fiquem com Deus e até a próxima.